Boa noite, amados e amadas do Senhor. Hoje vamos estar voltando ao nosso estudo do livro de Provérbios, que hoje o capítulo é o capítulo 22, em que a palavra de Deus diz assim: A boa reputação vale mais que grandes riquezas. Ser estimado é melhor que prata e ouro. Esse versículo, amados, também quer dizer um bom nome, uma boa reputação. Aqui diz assim, ó, o bom nome é uma recompensa por um bom comportamento, um sinal de estima da família e da comunidade e um dos galardões mais valiosos da sabedoria. É adquirido por aquele que vive sabiamente e anda no caminho da sabedoria. Salomão escolheu a sabedoria, andou nesse caminho e recebeu um bom nome. Então, aqui somos, amados do Senhor, admoestados a manter nossos olhos fixos no Senhor, confiando que Ele nos dará o poder e as forças necessárias para continuarmos percorrendo o caminho da sabedoria, né? Para que nós venhamos a ter o nosso bom nome, para que nós venhamos a ter a nossa boa reputação, para que nós venhamos a ter o nosso nome a zelar. Então, que venhamos atentarmos para isso, amém, amados? O rico e o pobre têm isto em comum. O Senhor criou os dois. O prudente antevê o perigo e toma precauções. O ingênuo avança às cegas e sofre as consequências. A humildade e o temor do Senhor trazem riquezas, honras e vida longa. O perverso anda por um caminho cheio de espinhos e perigos. Quem dá valor à vida se afasta dele. Ensina seus filhos no caminho certo, e mesmo quando envelhecerem, não se desviarão dele. Aqui no estudo diz assim: a interpretação desses versículos como uma promessa para os bons pais de que a educação dos filhos nos caminhos de Deus resultará em bons filhos, né? É motivo de grande sofrimento e frustração para muitos pais que confiaram em Deus e, no entanto, viram seus filhos se desviarem no caminho do Senhor. De um modo geral, pais sábios criam filhos sábios, mas há exceções. Deus deu a cada indivíduo a liberdade de escolher seu próprio caminho. Ensinar também descreve o adestramento de um cavalo selvagem, colocando-se uma corda em sua boca. No tempo de Salomão, esse tempo era usado para descrever a forma como uma parteira, depois de realizar o parto, colocava os dedos numa pasta de tâmaras e depois os esfregava nas gengivas dos recém-nascidos para estimular o reflexo de sucção para que o bebê começasse a mamar ao ser colocado junto ao peito da mãe. Há quem sugira que no caminho é a alusão ao caminho de Deus ou caminho da sabedoria. Outros acreditam que a expressão insta os pais a descobrirem a inclinação natural da criança. Aqui diz: algumas vezes, porém, filhos de pais piedosos decidem escolher o caminho e
da insensatez, e sua escolha provoca sofrimentos e tristeza profunda em seus pais. Assim, esse versículo não é necessariamente uma promessa, é mais provável que continua uma advertência para os pais tratarem da obstinação de seus filhos, dirigindo-os no caminho do Senhor. Então, vamos assim estar tendo todo o cuidado, né, de ver o que nossos filhos estão vendo, né? O que é que nós estamos fazendo para que possamos ver mudança nos nossos filhos, né? O que é que nós estamos passando para ele, para ela? O que nós estamos dando de sabedoria, passando para ele. Então vamos nós como pai abrir mais os nossos olhos, né? A ter mais carinho com nossos filhos, né? Admoestando, corrigindo, sempre na doutrina do Senhor, na lei do Senhor. Amém? Continuando aqui nosso estudo, paramos no versículo 6, 22, verso 6. O 7 agora. Assim como o rico domina sobre o pobre, quem toma emprestado se torna servo de quem empresta. Quem semeia injustiça colhe desgraça, e seu reino de terror chegará ao fim. A pessoa generosa será abençoada, pois alimenta o pobre. Mande embora o zombador e cessarão as brigas. Não haverá mais contendas nem insultos. Quem ama o coração puro e fala de modo agradável terá o rei como amigo. O Senhor preserva aquele que tem conhecimento, mas frustra os planos dos desleais. O preguiçoso diz: há um leão lá fora. Se eu sair, ele me matará. A conversa da mulher imoral é cova profunda. Quem provoca a ira do Senhor, nela cairá. O coração da criança inclinado à insensatez, mas a vara da disciplina a afastará dela. Quem explora os pobres ou cobre os ricos de presentes para progredir na vida, acabará na pobreza. Ditados dos sábios. Ouça as palavras dos sábios, dedique o coração à minha instrução, porque é bom guardar no coração estes ditados e tê-los sempre na porta da língua. Hoje eu as ensino a você, para que confie no Senhor. Escrevi para você estes 30 ditados cheios de conselhos e conhecimento. Assim você saberá a verdade e transmitirá o relato preciso daquele que o enviaram. Não explore o pobre só porque tem oportunidade, nem se aproveite do necessitado no tribunal, pois o Senhor defenderá a causa deles, pagará na mesma medida a todos que os exploram. Não façam amizade com os briguentos, nem ande com quem se ira facilmente, pois aprenderá a ser igual a eles e colocará a si mesmo em perigo. Não se comprometa a garantir a dívida de outro, nem aceite servir de fiador. Se você não tiver como pagar a dívida, até a cama em que dorme será tomada. Não mude de lugar os antigos marcadores de divisa estabelecido pelas gerações anteriores. Você já viu alguém muito competente no que faz? Ele servirá a reis em vez de trabalhar para a gente comum. Então, aqui no estudo do verso 13, que diz assim: um preguiçoso diz, há um leão lá fora, se eu sair, ele me matará. Aqui quer dizer assim: há um leão lá fora, se eu sair, ele me matará. Ou seja, é hora de ele ir à vinha para trabalhar, mas ele não se levanta, finge que é melhor ficar na cama, pois há um leão do lado de fora da porta. Você o faria arriscar a sua preciosa vida, tão valiosa,
pelo menos para si mesmo, se é que não o é para alguém mais, ele se vira na cama para dormir novamente, pois isso é muito mais confortável do que encontrar-se com o leão e cair como preso em seus dentes. Ele quer dizer, penso eu, que há uma dificuldade terrível, uma grande dificuldade para ele superar. Ouvi falar de domadores de leões e matadores de leões, mas ele não é um deles. Ele não tem a força e o vigor para atacar esse terrível inimigo. Até confessará que não tem coragem suficiente para tal encontro. A terrível dificuldade que ele prevê é mais do que ele pode enfrentar. É um leão, e ele não é Sansão, nem Davi, tampouco Daniel. E, portanto, preferiu deixar o monstro em paz. Não há muitos aqui que dizem o mesmo? Ou dizem ao pregador, ou dizem ao pregador: você não conhece nossa situação, nem as circunstâncias peculiares e as provações especiais debaixo das quais labutamos. Nós, com prazer, seríamos salvos, mas não podemos viver como cristão. Nosso ofício é uma dificuldade. Nossa pobreza é uma dificuldade. Nossa falta de educação é uma barreira. E tudo isso junto torna impossível. Há um leão no caminho. No caso desse preguiçoso, era um leão muito feroz. O hebraico da segunda parte indica que era um leão muito poderoso que estava nas ruas. Sua imaginação o retratou como um monstro excepcional, muito maior que o normal. E desse modo, meus queridos amigos, vocês têm uma dificuldade muito maior do que qualquer um jamais teve. Pelo menos vocês falam como se assim fosse. Verdade? Os mártires nadaram em sangue para conquistar a coroa, e milhares foram queimados até as cinzas em estacas para que fossem achados fiéis a Cristo. Mas parece por sua conversa que aqueles leões não eram nada comparados ao seu, que é gigantesco em dimensões e extraordinário em ferocidade. O que pode ser esse leão? Talvez, se eu examinasse mais de perto, pode ser que você seja um covarde e o seu leão um desprezível cão vira-lata que não merece atenção. Seu leão não passa de um rato. Onde está sua hombridade para tremer diante de uma provação tão insignificante? Querido do Senhor, aqui que dá um pouco a entender, né, é que nós venhamos a cada dia, né, sermos fortes para destruir todas as barreiras, todas as batalhas que estão lá fora. Nós não devemos nos afrouxar, nós não devemos, né, nos sentirmos covardes. Temos que enfrentar o mal, temos que ser forte, porque temos um Deus para conosco. Temos um Deus poderoso para que possa nos ajudar a derrotar e destruir cada um, né, nessa vida que tentar se levantar contra as nossas vidas. Devemos derrotar, sim, cada dia um leão, devemos derrotar cada dia, né, tudo aquilo que nos faz cair. Vamos todos os dias, amados, orar para destruir tudo aquilo que tenta nos derrotar, nos destruir e querer fazer cair-nos e sentir e fazer com que nós venhamos a sentir um fracassado. Não, seja forte, valente, corajoso, queira sim destruir
cada leão que se levantar na sua vida, porque Deus, ele é poderoso para destruir todas as feras, né? Tudo aquilo, toda aquela sombra negativa que você possa imaginar que queira tentar te destruir, não vai conseguir. Por isso, seja valente, seja guerreiro, seja corajoso, porque Deus vai nos ajudar a vencer cada batalha dessa vida. Amém, amados? Assim eu deixo essa reflexão desse dia de hoje e que nós venhamos a ser pessoas valentes e guerreiras com Cristo e não deixar nada nos abater, nem abaixarmos as nossas cabeças para nenhuma dessas coisas na vida, mas que venhamos a ser guerreiros, né? Como soldados valentes, soldados de Cristo, pronto para a batalha. Você caiu, ora, Deus te levanta. Você se esmoreceu, acredite, Jesus está contigo. Você é forte com Deus, né? Não se deixe abater pelas circunstâncias da vida. Amém, amados? Então vamos prevalecer cada dia na nossa vida, vamos assim ter cuidado de zelarmos o nosso nome, vamos ter o cuidado, né, de sermos pessoas assim cuidadosas, né, com a nossa reputação, com o nosso bem-estar, com nossa boa maneira de agir. E assim sempre vamos estar agradando ao nosso Deus. Amém, amados? Assim eu deixo o nosso estudo de hoje, nessa reflexão, que todos nós venhamos a entender como o Espírito Santo de Deus quer que nós venhamos entender. Amém, amados? Então eu peço também a vocês que vocês dêem uma passeadinha na Bíblia, né? Estude junto comigo, né? O Provérbios, que hoje o nosso estudo foi o capítulo 22. Amém, amados? Deus abençoe a nós todos e uma boa noite. Shalom, Adonai.